Bom dia, como estamos? Oi, Laís, Júlia, Vinícius, Gabi, Nicole, como estamos? Tudo bem? Mari Júlia. Sora, agora só tu vai dar português pra gente? Não sei. Claro que não sei. Sim, é de tarde. Júlia, não sei. Ser bem sincero, não sei. Tinha. Quando tava no presencial, era só eu de manhã. E só o Fialho de tarde. Na verdade, no presencial era assim. Eu dava 3. No presencial seria. Deixa eu tirar o fone aqui. Era só eu no turno da manhã e só o Fialho no turno da tarde. E aí, como misturou, né, nessas aulas online, aí tinha ficado os dois juntos, né? Eu dava. Agora não sei como é que vai ficar. Vou ser bem sincero. Não sei como é que vai ficar a divisão, mas. No horário que vocês receberam no horário e só tá esses dois períodos, é isso? Não tem mais o período do profiário. Ah, então provavelmente seja isso. Eu só recebo o meu horário, né? Eu não sei, não recebo o horário geral da turma. É, achei estranho só dois de português. Ah, mas sabe que o normal. O colégio, eu não sei se for no colégio, mas o normal para a turma extensivo são dois de português. Não, normal é dois. O pessoal, vocês da manhã é que tinham um período a mais. Vocês e o MED, na verdade, né? Só o MED também tem 3 períodos de português. E o extensivo manhã tem 3 períodos de português. Mas o extensivo tarde e o extensivo noite são só dois. Né? Esse é o normal. Pelo menos no presencial, assim, no geral, todas as turmas, os colégios, os cursinhos são assim: 2 de português para extensivos e 3 para MED. Né? Vocês do extensivo manhã tinham um a mais, na verdade. No colégio, português e matemática é um absurdo, né? É sempre um monte de português, um monte de matemática, um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, um pouquinho de física, né? Já no cursinho eles dão um pouquinho mais de ênfase a esses biologia, química e física, que é o que dificulta, né? No vestibular e no Enem também. E aí acaba que os cursinhos dão uma prioridade a estes. Tranquilinho, mas é de boa, dá pra fazer em dois. Normal e extensivo é dois, né? No presencial vocês ter um a mais ali. Claro, quando tava juntos também tinha um a mais, né? Agora separou. Vocês pediram a independência, né? Fizeram uma independência da turma da tarde. Se emanciparam. Tá? Pelo que eu entendi, foi a pedido de vocês, né? Foram vocês que, enfim, não, não cheguei a conversar muito, mas pelo que eu entendi, foi um pedido da própria turma e tal. Deixa eu pegar aqui as canetinhas. Pediram emancipação. Teremos uma turma exclusiva. Mas tá, tranquilinho. Eu não sabia dessa informação aí que, enfim, ficaria só comigo.
Mas aí, depois eu falo com o Fialho, fomos de Dom Pedro neles, prefiro independência ou morte. Depois eu vejo com o Fialho lá, o que que ele tava dando pra vocês, para eu continuar, né? Ver onde ele parou. Mas então, hoje então, né? Como eu não sabia, eu vou seguir a nossa aula da semana passada, que ainda era de tarde, né? Então, ontem eu continuei para o pessoal da tarde, e aí agora eu vou então continuar para vocês, né? Estou olhando aqui o que que a gente tinha feito na aula de ontem. Lá. A gente estava em formação de palavras, né? Lembram disso? Só me confirmem. Estava em formação de palavras. Ai, toda turma que a gente se perde. Tá. E aí eu tinha falado de desinências e afixos, né? Eu não cheguei a falar de vogal e consoante de ligação, correto? Não falei, né? Tá. Então é isso aí. Então, vogal e consoante de ligação para vocês também. Hoje, 15 de maio, hoje é o dia da família, né? Por isso eu comecei com aquela musiquinha dos Titãs, musiquinha que fala da família, tá? Abraço para as famílias de vocês. Com quem vocês vivem, pai, mãe, enfim, família, né? Então teve mais lá. Vai ter hoje, bom, bem lembrado. Obrigado, Madu, tua família também. Vai ter hoje, Eduardo. Hoje às 18 horas eu vou fazer uma lá, tá? Fazer umas. Eu não sei, eu vou pegar acho que umas 4 questõezinhas, falar de uma habilidade específica lá. Como é que a gente responde essa habilidade, como é que a gente olha o enunciado e como é que a gente faz. Aí eu vou botar ali umas 4 questõezinhas hoje às 18, tá? Lá no Insta vai rolar uma. O que eu tava falando? Vogal constante de ligação, né? Beleza. Um cafezinho. Ah, só me diga uma coisa. Como esse horário tá estranho. Aliás, tá estranho não. Passou o horário aqui. Vocês fizeram intervalo? Tem intervalo? Como é que é isso aí? Só para eu me organizar. 9h45 até. Tá, Júlia. Intervalo de 5 minutos. Belezinha. Me passaram aqui que a gente ficaria até as 11h10, né? Eu comigo, né? Até as 11h10. Deixa eu vendo aqui, 9h45, 11h10. Tá, umas 10h30, né? Enfim, a hora que eu fechar uma parte do conteúdo ali, eu dou um intervalinho e vai até as 11h10. Beleza. 10h25. Tá. Mais ou menos ali. Vamos indo. Eu vou falando aqui a hora que eu ver que. Não, tá. Essa parte aqui eu consigo fechar aqui, a gente faz o intervalinho, né? Para não interromper o raciocínio no meio. Mas mais ou menos eu sei que eu preciso fazer 5 minutinhos ali por volta de 10h25, 10h30. Então tá. Vamos seguir depois, né? Hoje tá frio, né? Assim vocês estão, mas hoje eu tô com frio. Nem tem um letão ali. Não, depois eu vejo. Vogal e consoante de ligação. Beleza, beleza. Ó, deixa eu olhar tudo. Pois é, cara, aqui, sei lá, em casa é difícil a gente botar um moletom, né? Mas eu tô sentindo frio. Eu boto no intervalinho, eu boto um moletomzinho. Olha só, na semana passada a gente viu ali os afixos, né? Viu então alguns
umas desinências, tá? Lembra do radical? Aí depois do radical a gente tem os afixos e as desinências. Tem as desinências nominais, desinência de gênero, marca masculino e feminino, desinência de número, marca singular e plural. Nas desinências verbais a gente tem a modo temporal, que traz a informação do modo e do tempo que aquele verbo está conjugado. Tem a desinência número pessoal, que diz qual a pessoa e o número que o verbo está conjugado. E todos eles são morfemas, né? Eu acho que eu cheguei a falar para vocês. Cada partezinha a gente chama de morfema. Os morfemas carregam uma informação. Lembram disso? Sempre um morfema ele traz uma informação, né? Uma informação de gênero ou de número, ou o radical é a própria palavra, né? O significado da palavra. Alguma informação ele vai trazer. Existe uma partezinha, né? Que a gente chama ali, faz parte da palavra, dentro da estrutura da palavra, que não está em todas as palavras, tá? Que não tem função morfológica, ou seja, que não carrega uma informação. Ela tem uma função fonética. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que talvez faça mais sentido mostrando exemplo, tá? Gosto de mostrar sempre esse exemplo aqui. Se eu pegar, olha só, eu quero pegar uma cadeira, tá? E eu quero jogar essa cadeira ou bater com a cadeira em vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou dando uma... O que eu estou dando? Se eu bater com a cadeira na tua cabeça, o que eu fiz? Eu dei uma... cadeirada, muito bem. Eu tenho macarrão, eu quero fazer bastante macarrão. Eu estou fazendo uma macarronada também, né? Então a gente tem esse sufixo ada no português, né? Macarronada, muito bem. A gente tem sufixo ada no português que pode... Bah, quem não gosta delas? Bah, uma macarronadinha agora, pensa. 10 horas, ó. Uma com... sei lá. Macarrão é bom com qualquer coisa, né? Enfim. Tem esse sufixo ada no português, né? Que ele pode querer dizer golpear com, né? Ou utilizar como instrumento também, né? Por exemplo, canetada, às vezes a gente diz, né? Fulano foi lá e deu uma canetada, ou seja, usou a caneta como instrumento, né? Ali, olha, é bom, né? Acho bom de qualquer jeito. Mas enfim, tem isso aí. Tá, aí beleza. Então tem o sufixo ada, né? Eu peguei o radical cadeira e adicionei o sufixo ada. Beleza, cadeirada. Tranquilo, criei uma palavra nova sem problema nenhum. Mas, algumas vezes, quando tu pega o radical e adiciona o sufixo, a palavra fica estranha. Ela fica um som estranho, a pronúncia dela não fica legal. Quer ver? Se em vez de uma cadeira eu pegar um pedaço de pau e bater na cabeça de alguém, né? Eu tenho ali o pau e eu tenho o sufixo ada, né? Eu dei uma paulada na cabeça da pessoa? Uma paulada? Se eu pegar uma pedaço de pau e bater na cabeça de vocês, é uma paulada ou não? Tá certo isso? Pausada não. Paulada, né? Exatamente. Uma paulada. Pegar uma paulada, mas eu levei uma paulada. Esse L, né? Fica estranho, né? Então, exatamente, ó. Se eu pegar o radical e só adicionar um sufixo, fica estranho, né? Aí eu pego, esse L faz parte do radical? Não. Faz parte do sufixo? Também não. Da onde saiu esse L? Esse L foi uma consoante que foi colocada aqui para ligar, por isso o nome consoante de ligação, para ligar o radical ao sufixo e deixar a pronúncia da palavra
o som da palavra mais agradável, porque pauada é um som estranho, é uma pronúncia estranha. Então, esse L é o que a gente chama de consoante de ligação, tá? Porque ela liga o radical ao sufixo, nesse caso aqui, tá? Então, algumas vezes isso vai acontecer, né? A Laís, o L seria essa consoante de ligação? Exatamente, Laís, é exatamente isso. Né? Ela não faz parte do radical, não faz parte do sufixo, apenas liga o radical ao sufixo para deixar o som mais agradável. Por isso que eu disse que ele não tem uma função morfológica, né? Porque lembra que o radical é o significado da palavra em si, né? Os afixos e as desinências sempre carregam uma informação, né? Alguma informação ele está trazendo ali. Esse L não carrega informação nenhuma. Né? A única coisa que ele faz é deixar o som mais agradável. Por isso que a gente diz que as vogais e consoantes de ligação não têm função morfológica. Elas têm função fonética, função só de som. Tá, gente? Vamos pensar em outra aqui. Outra consoante. A gente tem, por exemplo, o sufixo eiro ou eira, né? É um sufixo que varia em gênero. Sufixo eiro, o sufixo eiro no português é um dos mais polissêmicos que tem. Pode significar várias coisas, né? Sufixo eiro pode significar árvore, né? Eiro ou eira, né? Tipo goiabeira, macieira, laranjeira. Então, o eira pode ser. Chuveiro, o eiro pode significar várias coisas. Pode significar árvore, pode significar profissão, caminhoneiro, pedreiro. Pode significar lugar onde se guarda, açucareiro, roupeiro. Pode significar lugar onde se faz também, né? Chaleira, cafeteira. Então, por exemplo, vamos pegar a própria cafeteira. Eu tenho um café, né? Eu tenho o sufixo eira, ou eiro, ou eira, né? Aí pode significar também origem, né? Brasileiro, aquele que vem do Brasil. Mineiro, aquele que vem de Minas. Então, eiro, eira significa várias coisas. E tem o eira, né? Muita coisa, né? Mas lugar onde se faz. Onde a gente faz o café? Na cafeeira? Não, a gente faz o café na cafeteira. Né? Então, eu tenho aqui o meu radical, o meu sufixo eira, e para ligar o radical ao sufixo e deixar a pronúncia mais agradável, eu botei um Tzinho. O que esse T faz? Esse T é uma consoante de ligação. Tá? O que é importante a gente saber? Deixa eu marcar aqui direitinho. Aqui a gente tem radical e aqui sufixo. Radical, sufixo. E aqui radical, sufixo. E aqui consoante de ligação. Ah, senhor, sempre vai ter consoante de ligação? Não, né? Ó, aqui encadeirada não tem, tá? Muitas vezes tu vai só colocar o sufixo ali e vai ficar de boa, né? Vai ficar de boa, bem tranquilo, não vai ter problema nenhum, certo? Mas algumas vezes não vai ficar legal. E aí tu vai ter que colocar. Quando, ó, o radical termina em vogal e o sufixo começa em vogal, a gente tende a colocar uma consoante de ligação, né? Então, a vogal, para não ficar esse hiato, né? Aqui ficaria um hiato, pauada, cafeeira, ficaria um hiato, até cafeíra existe também, né? Essa palavra, mas significa outra coisa. Mas existe uma certa naturalidade. Eu não sei se eu cheguei a falar com você sobre. Acho que não, né? Não me lembro, acho que eu não cheguei a falar com você sobre naturalidade. Existem coisas que são naturais e aí independe da língua e coisas que não são muito naturais, tá? Bem rapidinho assim, só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar de natural. Palavras proparoxítonas, por exemplo, não são naturais, né? Se tu, sei lá, tu pega
uma criança ali que está aprendendo a ler, a escrever, tu dá uma lista com 1.000 palavras para ela, ela naturalmente ela não vai ler como uma proparoxítona, né? Então, palavras proparoxítonas não são naturais porque não se sabe, é uma coisa do cérebro biológica nossa. Outra coisa que não é natural é o hiato, não é natural. Inclusive, existem línguas que não têm hiato, né? Algumas línguas, principalmente orientais, tipo o japonês, o chinês, não existe hiato neles. Toda sílaba é consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Porque isso não é natural, tá? O hiato não é natural. Então, muitas línguas têm, não, o português tem hiato, várias línguas têm hiato, mas algumas não têm. Então, quando acontece hiato numa palavra derivada, a tendência é sempre a gente colocar uma consoante ali para evitar o hiato, tá? Então, isso é o que acontece, então, uma consoante de ligação. Aqui em cadeira e cadeirada, não precisaria colocar nada, porque o próprio radical já termina em consoante e o sufixo começa em vogal, tá? Isso é bastante natural. Mas, por exemplo, vamos botar aqui agora uma consoante, uma vogal. Aqui eu botei consoante. Vamos botar uma vogal de ligação aqui para ver se vocês entendem. Fê, você tá fazendo sentido ou tá difícil? Me digam aí. Tararara. Tá, aqui. Tá fazendo? Tá. Então, olha só, eu tenho o adjetivo legal, tá? O adjetivo legal, eu posso adicionar um sufixo, tá? E transformar esse adjetivo em um advérbio. Existe um sufixo, que é um sufixo formador de advérbio. Na verdade, é o único sufixo formador de advérbio da língua portuguesa, que é o sufixo mente. Boa, Júlia. Ótimo, que é o sufixo mente, né? Advérbios como classe, naturalmente a gente é uma classe improdutiva, né? Ou seja, a gente não consegue criar novos advérbios, a não ser que seja um advérbio terminado em mente, né? Então, um advérbio do tipo hoje, amanhã, aqui, lá, esses advérbios muito, bem, né? Esses advérbios eu não tenho como criar novos, mas eu tenho como criar novos advérbios se ele terminar em mente, tá? Então é só pegar um adjetivo. Lembra que todo advérbio terminado em mente é derivado de um adjetivo, tá? Então eu peguei o adjetivo legal e aí eu vou adicionar o sufixo mente. Tranquilo, de boa, né? Legalmente. Ficou legal a pronúncia? Ficou, né? Embora seja um L aqui, né? Pensa, lembra de novo, vou repetir. A vogal com som de ligação não tem função morfológica e sim fonética, assim, de som. Ou seja, o som aqui não tem hiato, né? Embora sejam duas consoantes, né? Esse L aqui, ele tem uma função, ele tem, foneticamente, ele é uma vogal, né? Isso aqui seria um ditongo, tá? Lembra das aulas de fonética? O legal, foneticamente, é um ditongo, embora seja isso aqui. Mas tá, ficou bom o som, né? Legalmente. Ok. Foneticamente termina em vogal e foneticamente o sufixo começa em consoante. Não tem problema. Mas tem o sufixo ad também, que é um sufixo formador de substantivos, né? Por exemplo, amigo, amizade. Deixa eu ver outro. Civil, civilidade. Legal, legalidade. Exatamente, né? Legalidade, não, o prefixo é legal, o sufixo é dade, mas não ficou legal. E aí o que a gente faz? Bota, neste caso, uma vogal de ligação, né? Aqui a gente tinha colocado consoante de ligação, aqui a gente bota uma vogal de ligação que vai fazer exatamente a mesma função aqui, que é ligar o prefixo não, o radical
ao sufixo. Né? Então, legalidade. O próprio civil também, né? Civil, civilidade. A gente acaba botando um izinho ali, certo? Então, algumas vezes vai acontecer que a gente vai precisar colocar uma vogal para ligar o radical ao sufixo, outras vezes a gente vai precisar de uma consoante e outras vezes não vai precisar de nada, né? Outras vezes não vai precisar de nada. E aqui uma vogal de ligação. Tá? Então isso sempre é para deixar a pronúncia mais legal. Então eu botei aqui, vou botar mais um ali de para ficar bonito, cara, né? Se eu botei duas consoantes, vou botar duas vogais. Tá, isso, deixa eu ver. Sobre igualdade, por exemplo, que não tem o i, não tem muita resposta, Júlia, né? As vogais e as consoantes de ligação servem basicamente, como eu falei, para deixar o som mais agradável, né? Ia ficar feio, enfim. Mas a gente pensa, o próprio cafeteira, a gente pensa, cafeteira se botou o T porque ia ficar feio cafeira. Sim, mas igual existe cafeira, né? Igual existe essa palavra. Então, é meio arbitrário, assim, a escolha. Tanto assim, por que em pauada eu botei um L e cafeteira eu botei um T? Também não tem muito, né? É arbitrária essa escolha, assim. Não, não tem uma regra. Realmente não tem. Exatamente. Foram falando e ficou, né? É meio sem regra. Como até acho que o Dante tinha falado, pausada. Por que não é, não é pausada? Por que não é Z? Cara, não tem muita regra, né? Pautada tem, mas aí vem de pauta, né? De pau, Aí esse T faz parte do radical, né? Esse T daí não seria uma constante de ligação, faz parte do radical, o pautado, tá? Então é muito, sei lá. Ó, assim, seguindo a mesma ideia, né, do cafeteira, que é o lugar onde se faz o café, onde é o lugar onde se faz o chá, por exemplo? Onde se faz o chá. Hoje em dia não, né? Hoje em dia se perdeu essa noção na chaleira, né? Onde se faz chá. E por que cafeteira ficou T e no chaleira ficou L? É totalmente arbitrário, tá? A escolha ali ficou totalmente arbitrária. Por que no legalidade ficou um I? Também completamente arbitrário. Aí a gente tem, né? Chateira. Talvez chateira ia, sei lá, ia combinar com chato, talvez fosse por isso. E cafeleira, né? O URGS costuma cobrar muito isso. Vou mostrar quando a gente estiver falando de formação de compostos, eu vou te mostrar ali algumas coisas que vai fazer mais sentido, tá, Eduardo? Tu entender isso aqui. Se tu entende isso aqui lá nos compostos, porque existe uma diferença dos compostos por justaposição ou aglutinação. E algumas vezes a gente fica bem na dúvida se é justaposição ou aglutinação, exatamente porque a gente não sabe se aquela vogal ali faz parte da palavra ou é uma vogal de ligação. E isso faz toda a diferença para a gente diferenciar a justaposição de aglutinação, e isso cai bastante na luz. Tá, Eduardo? Então, se eu botar só mais uma aqui, tem o clássico exemplo do gasômetro, né? Que a gente tem o sufixo metro, né? Do tipo velocímetro, né? É onde se mede velocidade. Termômetro, que é onde se mede temperatura. E tem o gasômetro, né? Que é o lugar onde se mede emissão de gás, né? A quantidade de emissão de gás. Mas aí o radical é o gás, o sufixo é o metro, né? Gásmetro ficaria estranho. E aí se colocou uma vogalzinha aqui para ligar o radical ao sufixo. Por que aqui é O e aqui é I? Não. Gásmetro é feio, né? Por que é O? Porque aqui, mesma coisa, não tem muita, tá? É totalmente arbitrário. Aqui é o radical.
Aqui é o sufixo. Tá? Totalmente arbitrário, função fonética e não morfológica. Tranquilinho, ó. Se eu puder apagar, me avise, hein? Pode. Pensei agora numa outra palavra, mas agora eu não consigo. Sabe multímetro? Alguém já viu um multímetro? Multímetro é aquela. Tem duas, como se fosse dois pininhos assim, que tu vai ali. Pessoal que trabalha em eletrônica, né, para medir. Não sei o que mede, amperes, volts, eu não sei o que o multímetro mede. Enfim, eu fiquei pensando multímetro. Qual seria esse I do multímetro? Será que ele é vogal de ligação? Porque esse radical multi não faz muito sentido para mim. Alguém trabalha ou conhece alguém que trabalha em eletrônica? O que mede exatamente o multímetro? Mede multa? Não, né? Mede o quê? De onde sai esse. Qual é o significado desse radical aí? Para saber se esse I é vogal de ligação ou ele faz parte do radical. Não sei. E tem coisa que a gente tem que analisar, né? Mede passagem de corrente, né? Amperagem, né? Pois é, eu fiquei na dúvida se era amperagem, se era volts, watts, sei lá, não entendo essas coisas. Mede corrente, mas por que multi? Na onde sai esse prefixo multi? Tu vê que tem coisas que a gente não consegue, né? Eu fico analisando assim, e esse multi do multímetro, esse I, é uma vogal de ligação ou faz parte do radical? Não sei, eu não sei o que esse radical quer dizer. Em palavrinhas que a gente precisa conhecer o radical para, senão a gente não vai saber diferenciar, né? Que me parece que o velocímetro, né? Esse I faz parte, né? Porque mede velocidade. Não sei também, enfim. Na verdade, multímetro é genérico, tem três tipos. Tem três tímetros. No caso, gasômetro radical, gás vem do inglês ou vem de gasolina? Não, o radical é gás mesmo do português, né? De gás mesmo. Mede emissão de gás, não só gases enfim, de queima de combustível de gasolina. Amperímetro, voltímetro. Então acho que esse I é uma vogal de ligação, então, né? Hum, então me parece, pelo menos em voltímetro, esse I não parece fazer parte do radical, né? Então esse I é uma vogal de ligação mesmo. Não sabia que tinha essa diferença aí, Maria Dada. Bom saber. É bom que a gente dá aula que a gente aprende, né? A palavra é volt, né? Então acho que esse I é vogal de ligação. Muito bom, eu não sabia que tinha essa diferença aí. Então tá, vamos seguir aqui. Parece ser de ligação, né? Parece ser, pelo menos em voltímetro parece ser, né? Então por isso, de repente, por isso que multímetro, porque ele mede múltiplas coisas, mede amperagem, mede amperes, mede volts e mede, talvez por isso o nome multímetro, porque ele mede três coisas diferentes, será que não? Talvez por isso, né? O bom de dar aula é que a gente aprende mais do que ensina, né? Isso é a beleza da educação, né? A gente aprende várias coisas. Uma coisa que eu não sabia e não fazia muito sentido para mim, agora faz sentido e eu consigo fazer
uma análise melhor da palavra. Belezinha. Eduardo rindo. Mas é verdade, eu acho fenomenal isso. Eu acho muito legal de aprender assim. O cara vai lá, vai ensinando, não vai, eu aprendo. Sério, se soubesse como eu aprendo coisas dando aula, meu Deus, com certeza eu aprendo muito mais do que ensino. Mas vamos lá. É, formação de palavras, tá? Então agora a gente já entende as partes de uma palavra, né? A estrutura de uma palavra. A gente consegue dividir uma palavra em pedacinhos, a gente consegue dividir uma palavra em morfemas, né? Saber a função de cada um dos morfemas ali e saber a função, né, da vogal de ligação e da consoante de ligação também. Isso quer dizer o quê? A gente vai criar uma palavra nova, tá? A gente vai criar uma palavra nova. E é isso que a gente precisa saber. Aquilo que eu estava falando antes ali, né, do conceito de produtividade. Não precisa, isso não cai em questão, mas só para a gente saber que existem palavras produtivas, classes, né? Classes produtivas e classes improdutivas. Existem classes que eu consigo criar novas palavras e classes que eu não consigo criar novas palavras. Tá? Isso é importante que a gente saiba que, como eu falei antes, advérbios eu só consigo criar se ele terminar em mente. Senão eu não consigo criar um advérbio. Não consigo criar artigos. Né? Artigos é aquilo que a gente tem, os definidos e os indefinidos. Ou a, os as, um, uma, uns, umas. Não posso criar um artigo novo. Não posso criar uma preposição nova. Mas eu posso criar um substantivo novo, eu posso criar um adjetivo novo, eu posso criar um verbo novo, né? Uh, pronome, também não posso criar um pronome novo. Ah, vou criar um pronome pessoal aqui. Não, é aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Do caso reto. Eu posso criar um pronome. Mas eu posso adjetivos, numerais também não, né? São infinitos. Mas substantivos, adjetivos, verbos, posso criar novos bem de boa. E para criar uma nova palavra, né, a gente tem o que a gente chama dois processos, tá? De formação de palavras, de formar uma nova palavra. Sempre sai de uma palavra primitiva, isso é importante que a gente lembre. Existe aquela palavra primitiva que não veio de nenhuma outra, né? Que, sei lá, nasceu. Aquela palavra ali nasceu. Isso a gente chama de palavra primitiva, tá? Então ela não deriva de outra e não vem de nenhuma outra, ok? Esta palavra primitiva, a gente pode passar por dois processos diferentes para criar uma nova palavra. A gente pode, esta palavra primitiva, derivar, aí a gente vai passar pelo processo de derivação. Ou a gente pode passar pelo processo de composição. Tá? Então são os dois grandes processos que eu posso para formar uma nova palavra. Claro, substantivos eu posso criar do nada um substantivo. Né? Vou criar uma máquina e vou dar o nome dessa máquina de, sei lá, vou inventar um nome aí. Que nem o nome. Vocês devem saber mais que eu. Ainda ontem perguntei para um aluno e ele me falou, eu já esqueci. Tá ligado? Tem um filho, uma criança que nasceu agora, filho de dois famosos, que tem um nome totalmente estranho. Esse aí, né? Eu nem sei dizer aquele nome, né? Enfim, é um substantivo, né? Um substantivo próprio, dá um nome à criança. Não deixaram, eu não sabia. Eu achei que eu tinha visto lá. É um substantivo que foi criado completamente do nada, pelas leis da flor. Ainda não entendi o conceito. Ninguém entendeu, acho que nem eles entenderam. Pá, cara, eu não sei. Inclusive tem uma letra latina lá que a gente nem usa, né? Que ela é uma letra que no latim existia, que é um A junto com um E, assim. É X, não sei o quê. É um nome estranho. A pessoa foi lá e inventou, né? Acho que era X. E aí tinha um número, né? Que agora eu não me lembro, mas era X, não sei o que, e um número. Pois é, tentaram botar. Ou seja, isso é um substantivo que
Meu Deus, tá, tu consegue. Bom, vou inventar um substantivo novo. A pessoa fala, inventou um substantivo novo. Mas, coitada. Não, eu imagino como é que tu pronuncia isso, né? Ah, menos. É isso aí? Eu não sabia. Bah, menos 12. Olha, enfim, né? A criatividade do ser humano é algo praticamente ilimitado. Tá, e aí, isso a gente pode dizer, bom, é uma palavra primitiva, porque ela não veio de nenhuma outra, né? Mas tem as pessoas normais, né? Quando vão formar uma nova palavra, elas passam por esses dois processos aí. Imagina, vai chamar o fulano quando vê, aparece. Quem vê Supernatural, né? No Supernatural tem na encruzilhada ali, que eles fazem lá e chamam o capeta. Mas enfim, vou só explicar aqui e a gente vai fazer o intervalinho. Como é que eu diferencio derivação de composição? Como é que eu diferencio palavra derivada de palavra composta? Ai, isso é bem importante, tá? Isso cai em questão. Depois eu até posso mandar uma ou outra questão para vocês. Tem uma lista de questões URGS que isso aqui. E aí vocês vão ver que é bem importante a gente saber diferenciar uma da outra. Depois eu vou mostrar que na derivação tem vários processos, na composição tem mais dois, mas primeiramente, né, a gente precisa saber diferenciar o que é derivado, o que é composto, tá? E aí é bem simples. A derivação, a palavra derivada, ela sempre parte de um radical, tá? Ou seja, de um radical de uma palavra primitiva. Eu vou pegar uma palavra primitiva e essa uma palavra primitiva eu vou fazer alguma coisa. Ou vou colocar um sufixo, ou vou colocar um prefixo, ou vou colocar os dois, ou vou tirar alguma coisa, tá? Mas pensa que a derivação parte sempre de um radical, de uma palavra primitiva. Já a composição parte sempre de dois ou até mais. Tem palavras compostas com mais de dois radicais, mas no mínimo dois, tá? Ela vai partir de dois ou mais radicais. Tá? Então, aquelas palavras que a gente tinha colocado ali antes, por exemplo, paulada. Paulada é uma palavra derivada. Né? Paulada é derivada porque deriva da palavra primitiva pau. Derivada. Já guarda-chuva, guarda-chuva é uma palavra composta, que deriva de duas palavras, do verbo guardar e do substantivo chuva. Então, basicamente, a diferença entre derivação e composição é isto, né? Derivação vai partir de uma palavra primitiva, de um radical, enquanto a composição parte de dois ou mais palavras primitivas, né? Sempre dois ou mais radicais. Então, a gente tem, sei lá, nome de pé de moleque, o nome do doce, né? Pé de moleque, composta, é uma palavra composta. Outra aqui, sei lá, desligar, né? O verbo desligar é derivação, porque tem o verbo ligar, eu coloquei um prefixo desligar é uma palavra derivada, tá? Deu para entender, então, basicamente, a diferença entre derivação e composição? Depois eu vou destrinchar isso aqui, mas preciso que vocês... Deu de boinha? Tá. Então tá. Beleza. Então, basicamente isso. E aí, depois do intervalinho, eu vou mostrar que dentro da derivação tem vários processos e dentro da composição tem dois. Que é aquilo que eu estava falando para o Eduardo, né? Dentro da composição tem a justaposição e aglutinação. 5 minutinhos, cara, são no meu aqui é 10h32. Voltamos 10h37, pode ser? Vou fechar o mic aqui. Vou pegar mais um cafezinho e já volto. Até mais. Evanescence? Tá, deixa eu botar aqui. Tá dando aí? Bom, né? Eu curto. Já volto.
Eu sei que é uma cantora e tal, mas... Ou de repente eu até conheço, mas não ligo o nome da pessoa. É, eu não... Talvez eu conheça, mas não... Como é que tá tocando aqui do nada? Né? Ah, não, essa é muito deprê. Ela é boa, mas vocês vão chorar. Vão chorar se eu tocar essa música aqui. Como eu faço pra dar o... Deixa eu ver uma música boa aqui que eu gosto. Mas... Essa é boa. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Senhora, tem mais que uma banda. É, tô com uma bandinha. Screaming, deceiving and bleeding for you. Eu. And you still Acho que vocês olhavam won't a foto minha. hear me. Uns 18, 20 anos. Don't want your hand this time. Era I'll cabeleireiro. save Eu vi uma myself. foto dele na foto do cabelo. Maybe I'll wake up for once. Muito lindo esse cabelo. Not tormented daily, defeated by you. Não tem meu cabelo, olha. But I reached the bottom. É, nessa banda eu faço bateria. Tem uma outra banda que ela completamente fechado, né? Totalmente lacrado para não sair o som. Então acaba que a gente não consegue se reunir nem para ensaiar mais e nem para tocar mais nada. Mas assim que voltaram as coisas a funcionar, a gente tem que ensaiar agora de novo, né? Pra se pegar e a gente vai marcar um testinho aí com vocês. A gente escutando, a gente não tem nada gravado, mas será que não, assim, a gente toca, a gente faz coverzinhos, assim, tá? Não tem nada gravado. A gente até tava com um projeto, assim, em dezembro, final de janeiro ali, de gravar uns negócios mais autoral, assim, mas aí parou tudo. A galera foi pra praia, quando voltamos da praia, acho que a gente fez um ou dois ensaios só, e aí já fechou tudo. Agora vai tudo certo. Vai tudo certo. Tirar o fonezinho. É, agora é complicado. Aglomeração, né? Nem ensaio a gente tá conseguindo ensaiar, imagina. Marcar uma festinha e tal. Mas até o final do ano, se Deus quiser, vai estar tudo certinho. A gente vai marcar uma festinha massa aí. Daí a gente toca pra vocês. Tranquilinho? Então vamos voltar aqui. Então foram até 11 e... Agora eu vou até me acostumar com esse horário de novo. Deixa eu ver se 11h10, né? Tá, tem mais meia hora aqui. Então tá. Talvez fique composição para a aula que vem, mas vamos lá. Então a gente tem esses dois processos, né? Como eu tinha
falado para vocês um pouquinho do intervalo. Derivação, então, um radical, composição, dois radicais. Mas dentro da derivação, que é um radical, a gente pode passar por processos diferentes. Eu vou colocar a listinha aqui, aí depois vocês, no caderno de vocês, deixem espaço para eu botar exemplo, tá? Aqui eu acho que não vai dar espaço para botar exemplo, mas no caderno de vocês deixem espaço, tá? Só vou listar aqui, depois eu apago e coloco os exemplos para ficar mais organizadinho o quadro, mas no caderno de vocês façam diferente. Então, olha só. Eu pego uma palavra primitiva e a esta palavra primitiva eu coloco um prefixo. Eu vou dizer que essa palavra nova, né? Ela é uma palavra derivada por prefixação ou passou por uma derivação prefixal. Tá? Pode ser também uma palavra derivada por sufixação, ou seja, pega uma palavra primitiva, coloca um sufixo, passou por sufixação, eu vou dizer que ela é uma derivação sufixal. Bem lógico, né? Os nomes. Bota prefixo, derivação prefixal, bota sufixo, derivação sufixal. Eu posso colocar os dois. Um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. Eu posso colocar um prefixo e um sufixo. Eu vou dizer que essa palavra passou por processo de derivação prefixal e sufixal. São dois processos diferentes, né, que acontecem em tempos diferentes, mas eu gosto de colocar assim porque o pessoal comumente confunde prefixal e sufixal com derivação parassintética. Aí eu já vou, depois eu explico para vocês a diferença. Tá? Então a derivação parassintética também é colocar prefixo e sufixo. Mas existe uma diferença entre esses dois que eu vou mostrar logo mais para vocês, tá? Então, uma palavra derivada por parassíntese passou por derivação parassintética. Tem também o que a gente chama de derivação regressiva, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O exemplo vai fazer mais sentido, né? Com os exemplos ali. E a última que a gente chama de derivação imprópria. Tá? Também vai fazer sentido com os exemplos. A composição, a gente tem dois processos. Processo de justaposição e o processo de aglutinação. Tá? Tu vai mostrar, vou mostrar, sim, vou mostrar todos, tá? Aqui a ideia, como não cabe tudo aqui, a ideia é que vocês copiem isso aqui e deixem espaço, tá? Deixem um espacinho que daí eu vou botar um exemplo de cada uma e vou botar ali uma definição rapidinho. Então, copia essa parte aqui, deixando espaço, tá? Deixa espaço ali, aqui, deixa espaço aqui, que daí eu vou mostrar e vou explicar direitinho para vocês cada um desses processos aqui. Mas só para, eu vou ter que apagar porque não vai caber, o quadro é pequeno, tá? Mas no caderno de vocês, deixa um espacinho para ficar bonitinho. Nossa, resolveram fazer obra essa hora. Vocês conseguem escutar o barulho de serra? Entra no microfone, pega. Putz. Os caras resolveram fazer obra. O que eu posso com isso? Não é muito, não chega a atrapalhar. Tá, beleza. Que bom. Tá tudo fechado aqui, né? Eu já fecho, porque esse cachorro latindo aqui na rua. Sempre tem. Passou a Kombi da verdura.
Aí eu já deixo tudo fechado, mas igual entra um pouquinho de som. Parece um mosquitinho só. Ótimo. Então tá. Copiaram? Que daí eu vou ter que apagar pra fazer mais bonitinho, mais organizadinho. Pra ficar mais organizado. Se tivesse um pouquinho maior o quadro, dava pra fazer certinho aqui. Se eu fizer a letra menor, aí vocês não enxergam também, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Mosquito passando de corneto perto do ouvido. Então olha só. Vou apagar tudo e vou colocar só a derivação aqui, tá? Vou botar esses aqui, mas eu vou deixar eles mais arrumadinho para colocar os exemplos aqui, certo? Então vou apagar aqui. Vou apagar aqui em cima também. Eu vou deixar espaçadinho aqui. Para fazer ficar mais organizado. Então vou botar aqui em cima, só para vocês saberem que tudo isso aqui que eu vou botar aqui é derivação. Tá? São todas palavras derivadas, palavras que partem de uma palavra primitiva só. Então ali a gente tinha derivação prefixal. Então ali a gente pode botar, como eu tinha falado antes, né? Desligar. Desligar é uma palavra derivada de ligar, verbo ligar. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Deixa eu botar um. Desligar. Tá? Um outro prefixo, sei lá, i. A gente tem o prefixo des e o i, que os dois podem significar a mesma coisa, né? Desligar, i. Imortal. Né? Ah, não, mas imortal é os dois. Vamos botar ilegal, pode ser. Tá? Então eu coloquei ali um prefixo desligar e ilegal, são palavras, né, derivadas por prefixação ou passaram por derivação prefixal. A sufixal, então a gente tem ali, bem óbvio, passou pelo processo de sufixação, né? Vamos pensar o verbo ligar. A gente pode transformar o verbo ligar no substantivo ligação, né? E ação é um... Isso é importante às vezes a gente, que às vezes cai na URGS, né? Por exemplo, des e... Na URGS cai a função semântica dos afixos, né? Des e i. Qual é a função do des e qual a função do i? É negar. São dois de negação, né? Prefixo de negação, prefixo de negação. Esses dois são o que a gente chama de prefixos sinônimos, né? Eles têm a mesma função semântica, têm o mesmo significado. Então, o verbo ligar eu posso transformar em um substantivo, o sufixo ação, tá? Sufixo ação, sufixo mento, né? São todos sufixos que transformam verbos em substantivos. Por exemplo, impedir, impedimento, estacionar, estacionamento. Então, mento também é um sufixo formador de substantivos. Ligar, ligação, proteger, proteção, tá? Então, também é um sufixo formador de substantivo. Tá? Geralmente, os sufixos, quase sempre, o sufixo muda a classe gramatical da palavra. Em alguns poucos casos não muda, né? Mas o sufixo geralmente muda. Tá? Vamos botar o próprio ligação e o... deixa eu pensar um outro... Ou vamos botar o legalmente aqui. O legalmente transforma adjetivo... O mente, né? Transforma adjetivo em advérbio. Tá?
Então, sufixo é isso. Sufixo geralmente muda a classe gramatical. Opa! Tem o prefixal e sufixal. Que é adicionar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas enfim. Deixa eu ver. Tem desligar. Desligação não existe, né? Desligamento existe. Mas aí não vai dar. Deixa eu pensar numa outra. Tá, ilegalmente dá. Vou botar aqui ilegalmente. Aí eu vou botar a parasintética para a gente exatamente mostrar a diferença, né, entre uma e outra aqui. Anoitecer. Anoitecer é parasintética, tá? Também eu coloquei um prefixo e um sufixo, assim como ilegalmente eu coloquei um prefixo e um sufixo. Qual é a diferença entre prefixação e sufixação e parassíntese? É que na prefixação e sufixação, né, ou na derivação prefixal e sufixal, os afixos, né, o prefixo e o sufixo são independentes um do outro. Pense nisso, eles são independentes um do outro. Como assim independentes um do outro? Quer dizer que eu posso tirar o sufixo e a palavra continua valendo, continua funcionando, né? E legal, ok. O prefixo i não precisa do sufixo mente para existir, ele é independente. Eu posso tirar o prefixo e deixar só o sufixo, legalmente. Isso quer dizer o quê? Que o sufixo mente sobrevive sozinho. Ele não depende do prefixo i para existir. Tá? Na parassíntese, o prefixo e o sufixo são dependentes um do outro. Ou seja, se eu tirar o prefixo, não existe noitecer. Né? O sufixo ecer desaparece porque ele precisa do prefixo. Se eu tirar o ecer, não existe a noite. Né? A palavra à noite não existe. Por quê? Porque o prefixo depende do sufixo. Então, quando os dois são dependentes, né? Ou eu coloco os dois junto ou tiro os dois juntos, eu chamo de parassíntese, tá? E quando eles são independentes, eu chamo de prefixal e sufixal. Por isso que eu me corrigi aquela hora quando eu falei que ao mesmo tempo. Não, não é ao mesmo tempo, são processos que aconteceram em tempos diferentes, né? Ou eu primeiro botei o prefixo, e ok, e depois eu botei o sufixo, ok, né? Então são coisas que aconteceram em momentos diferentes. A parassíntese não, eu tenho que colocar os dois juntos. Não tem como eu colocar só o prefixo e depois o sufixo, porque são coisas dependentes. Então, basicamente, isso aqui. Né? A gente bota aqui que na prefixal e sufixal, os afixos, lembra que afixos engloba prefixo e sufixo, tá? Afixos são independentes. Um sobrevive sem o outro, tá? Já na parassíntese, né, ou na derivação parasintética, os afixos são dependentes. Um não sobrevive sem o outro. Deu para entender, gente, essa diferença entre prefixal, sufixal e parasintética?
Me digam se deu para entender que isso é importante. Deu? Beleza. Eu acho que aqui é onde gera a maior dúvida, né? Às vezes o pessoal confunde exatamente essas duas. Se tu olhar só a forma, né? As duas têm prefixo e sufixo. Então tá, beleza. Se deu para entender isso aqui, meio caminho andado. Depois, aqui é mais fácil, né? Prefixal, sufixal. Tem prefixo ou tem sufixo, é mais fácil da gente reconhecer essas duas aqui, que talvez seja o grande problema. Depois tem o que a gente chama de derivação regressiva. Tá? Na derivação regressiva, a gente chama de regressiva porque regride. Como assim regride? Ela perde elementos. A palavra primitiva fica menor que a palavra derivada. Vê que nos outros processos ali, a palavra primitiva fica maior, né? Tu sempre acrescenta alguma coisa. Tu acrescenta um prefixo, acrescenta um sufixo ou acrescenta os dois de maneiras independentes ou dependentes. Já na regressiva, não, tu vai tirar alguma coisa. A regressiva, antigamente, pega umas gramáticas mais antigas, do tempo que eu estava na escola, chamava a derivação regressiva de derivação deverbal. Por que chamava de deverbal? Porque é quando eu tenho um verbo e eu tiro alguma coisa do verbo e transformo ele num substantivo. Vê que aqui eu tinha o verbo ligar, adicionei o sufixo ação e transformei num substantivo. Né? Agora eu vou ter um verbo e vou tirar alguma coisa para transformar num substantivo. Por isso que a gente chama de regressiva. Por exemplo, eu tenho o verbo abraçar. E aí eu vou tirar elementos e vou transformar o verbo abraçar no substantivo abraço. Tá? Então, eu vou regredir, por isso a gente chama de derivação regressiva. Deixa eu pensar numa outra. Tal, como jogar, pode ser. Tá. Jogar. Eu tenho o verbo jogar. Vou tirar elementos ali, né? Esse ar, que é um marcador de verbo. E vou derivar para o substantivo jogo. Então, o substantivo jogo é derivado do verbo jogar, substantivo abraço é derivado do verbo abraçar, tá? Júlia, como a gente sabe que o verbo veio primeiro e não o substantivo? Ah, aí tem uma questão. Deixa eu parar aqui para... Tá, vamos ver se... Vamos tentar fazer uma explicação aqui e ver se faz sentido para vocês. Boa pergunta. Boa pergunta. Quer ver? Deixa eu botar um exemplo aqui que o substantivo veio primeiro para a gente poder fazer o paralelo, tá? Aqui. Tá. Tá, esse aqui, o substantivo veio primeiro. Pensa o seguinte, vamos ver se vai fazer sentido para vocês. Se não fizer sentido, me avisem. Sem olhar essas palavras, vamos pensar só em classe gramatical. Para que serve um verbo? Qual é a função do verbo? O que ele denota? O que ele traz? Verbos em geral. Ação, né? Não só isso, mas, né, sim, também estados e tal. Mas vamos mostrar uma ação. Basicamente, né, bem grosso modo, a função do verbo é denotar uma ação. A grosso modo também, né? Qual a função do substantivo?
Claro, tem várias, pode ser, mas a principal, assim, vamos dizer, nomear coisas, né? Ah, basicamente o substantivo tem como função dar nome, né? E basicamente a função do verbo é denotar um movimento, né? Denotar uma ação, beleza? O nome substantivo ele leva esse nome porque é para nomear substâncias físicas, coisas físicas. Claro que a gente sabe que existem substantivos abstratos, substantivos que denotam estado e tal, né? Mas, grosso modo, né? Assim como tem verbos que denotam sentimentos e estados também, né? Mas, a grosso modo, substantivo é para denotar uma substância, um verbo para denotar uma ação. Quando eu digo abraço, o substantivo abraço, um abraço existe sem que haja um movimento, sem que haja uma ação? Não. Né? Então, o substantivo abraço, de certa forma, ele denota uma ação, né? Ele denota um movimento. Então, se o substantivo denota ação, é porque ele deriva de um verbo, né? O jogo. Tem como existir um jogo sem pessoas jogando, sem uma ação, sem um movimento? Não, né? Então, o substantivo jogo deriva do verbo jogar. Bruxaria. Né? Exato, precisa fazer para que aconteça, né? Beijo. Um beijo não existe por si só. Precisa uma ação, precisa duas pessoas ir ali e agir para que o beijo exista, né? Então, isso ele é derivado do verbo. Agora aqui, joelho e ajoelhado. O joelho precisa de uma ação? Não. O joelho está ali, né? É o nome daquilo ali. É uma substância. Então, se ele não precisa de uma ação, é porque o verbo é que é derivado, né? O verbo derivou do joelho, certo? Claro, aí o verbo denota a ação de ficar de joelhos, mas o joelho não precisa existir. Então, na dúvida, né, qual veio primeiro, olha sempre para o substantivo, tá? Substantivo denota substância ou denota movimento ou denota ação? Se ele denotar substância, ele é o primitivo. Se ele denotar ação, é porque ele deriva de um verbo. Deu para entender? De boa? Então tá. E aí que a gente vê. Aqui, por exemplo, ó, aqui, sobre a palavra caminho, seria regressivo, sim, né? Porque o caminho vem de caminhar, né? Exatamente. Tem vários, né? Compra, por exemplo, né? Ah, tem uma compra. Para ser uma compra, tu tem que comprar, né? Senão ele é só um objeto, certo? Ó, isso aqui é uma caneta, substantivo. Mas eu comprei. Então eu posso dizer, eu fiz compras. É uma compra. Tá, mas para eu chamar de compra, eu tenho que ter feito a ação de comprar, né? Corrida, perfeito, né? Corrida é regressivo também. Não, corrida não é regressivo. É sufixal. Mas sim, o verbo é o primitivo, tá? O verbo é o primitivo, mas aí tu coloca o sufixo ida, tá? Para ser porque tu pode, ó, ligação também, ó, é um substantivo derivado de um verbo, mas eu adicionei um sufixo. Aqui é um substantivo derivado de um verbo, mas eu perdi elemento, tá? Então eu posso pegar um verbo e transformar em um substantivo colocando alguma coisa ou tirando alguma coisa. Se eu colocar é sufixal, se eu tirar é regressivo, tá? Então eu posso derivar dessas duas formas. E o ajoelhar, então, é o derivado. E qual é o processo que passou a palavra ajoelhar? Ajoelhar é derivado por quê? Qual desses processos aqui? Alguém sabe me dizer? Ajoelhar, sufixal, prefixal. Vamos ver, sufixal e prefixal. Se eu tirar o sufixo ar, ajoelho existe? Não, né? Se eu tirar o prefixo a, joelhar existe? Não, né? Então é parassintética. Boa, Maria Eduarda. Né? Então vê que tem prefixo e tem sufixo, né? Mas a gente tem que saber diferenciar
prefixo e sufixo, prefixo e sufixo de prefixal, sufixal para a síntese, tá? Então, ajoelhar é a derivada por parassíntese, tá? Parassintética, então, acho que o A não é de negação. Não, nessa palavra o A não é de negação. Nesse não. Mas em anormal seria, né? Em atípico seria, mas aqui não. Aqui é de movimento. Tranquilo? Tem que estar bem atento, né? A várias questões. Não é difícil, a gente parar para pensar assim, não é difícil. A gente tem que estar atento. Se a gente não está atento, a gente acaba confundindo essas duas, acaba que a gente não sabe qual que é a primitiva, qual que é a derivada. É normal, só precisa de bastante atenção, tá? Esses dias errei uma questão que estava escrito a fluxo e achei que fosse tipo não fluxo. Pois é, tem muitos assim que tu acha que aquilo ali é um prefixo. E sabe que na URGS, a URGS cai, tem uma questão que é assim, ó. Eu botei aqui, ó, o prefixo des, né? O prefixo des, que é um prefixo de negação, né? Ligar, desligar. Então, ligado, não ligado. Só que tem palavras que o des não é prefixo. Agora eu não me lembro, era uma questão com des da URGS. Eu acho que era destrambelhada, alguma coisa assim. Pedia, o destrambelhada, só que o des de destrambelhada não é prefixo, né? Não existe trambelhada. Então ele não é prefixo. Desdenhar. Fulano desdenhou. Esse des é prefixo? Não, não é prefixo. Ele faz parte do radical, porque não existe denhar, né? Desdenhar, boa, né? Então, às vezes, e aí tu vai ali, mas e aí, como é que eu vou saber, né? Se esse des, aí tu tem que entender que esse des de desdenhar, de destacar, não é prefixo, mas em desligar é. Em, sei lá, descobrir, embora hoje em dia a gente não perceba descobrir como um prefixo, né? Mas descobrir é tirar a coberta, né? Tirar a cobertura. Então tu vai cobrir alguma coisa e vai descobrir alguma coisa. Desanimar é prefixo, né? Porque tem animar, tu pode animar alguém ou desanimar. Então seria no desanimar é prefixo. Então, tu tem que ver sempre pelo radical. Esse des faz parte do radical ou não faz parte do radical, né? Tu tira o des e vê se a palavra continua existindo, né? Tipo animar, desanimar, ligar, desligar. Se não, não. Tá? Então a gente tem que sempre ver dessa forma assim. Se puder separar em duas, é prefixo, exatamente. Porque o prefixo ele foi ligado ao radical, ou seja, se ele foi ligado ao radical, ele pode ser tirado do radical e o radical tem que existir, né? Exatamente. Bem por aí, Vinícius. Bem por aí. E a URGS tem esse. A URGS caiu. E era exatamente com des. E aí ele tinha ali. Qual das alternativas abaixo o prefixo des tem o mesmo sentido do des na palavra desligar, por exemplo? Não me lembro. Aí tinha várias ali, e só numa daquelas palavras ali, o des era prefixo. Em todas as outras não era. Tá? Assim como o próprio i, né, do ilegal. O i do ilegal é um prefixo, mas o i de igreja não é. Né? Então a gente tem que se ligar dessa forma. Tá, gente? Então assim que a gente percebe. Então, meu Deus, já é 11h09. Tá. A parte mais difícil mesmo, acredito eu, que tenha sido diferenciar prefixal e sufixal de parassíntese e entender, né, quando quando o substantivo é primitivo ou derivado, tá? Fica isso aqui, dá uma reforçadinha. Deixa eu ver. Pode explicar parassintética? Tá. Parassintética, Vinícius, ela sempre coloca um prefixo e um sufixo também, tá? As duas, assim como a prefixal e a sufixal. Para ser parassintética tem que ter prefixo e tem que ter sufixo, tá? Tem que ter os dois. Só que um não sobrevive sem o outro.
Diferentemente daqui, ó. Vê que ilegalmente, se eu tirar o prefixo, o sufixo sobrevive sozinho, né? Legalmente, ok, existe legalmente. Então, o sufixo não precisa do prefixo. A mesma coisa se eu tirar o sufixo. Ilegal existe, né? Ou seja, o prefixo sobrevive, ele consegue existir sem o sufixo. Agora, em anoitecer, se eu tirar o prefixo, o sufixo não existe noitecer, né? Porque o sufixo precisa do prefixo. A mesma coisa se eu tirar do ecer. Não existe a noite. Claro, existe a expressão, né, a noite separado, mas a palavra a noite não existe. Então, quer dizer que o prefixo depende do sufixo. Um não sobrevive sem o outro. Eles, né, eles foram colocados ali de forma concomitante ao mesmo tempo. Esse depende desse. Diferentemente daqui. Aqui em cima, esse não depende desse. Eu posso tirar, deixar um ou outro, de boa. Na parasintética, não. Se eu colocar o prefixo, eu tenho que colocar a mesma coisa aqui, né? No ajoelhar. Existe ajoelho? Não. Existe só joelhar? Também não, né? Eu preciso colocar os dois ao mesmo tempo, porque um depende do outro. Não sei se tá fazendo sentido para ti, Vini. Mas seria basicamente isso, né? Parasintética. O prefixo depende do sufixo. Joelho. Ah, sim, daí sim. Eu ajoelho, pode ser, né? O ajoelho existe. Mas aí, ó, nesse caso aqui, ele vai ser uma conjugação do ajoelhar, tá? Eu não vou poder, eu digo, a palavra joelho, substantivo joelho, eu não posso botar o A e transformar em ajoelho. Só o substantivo ajoelho, né? Claro, vai ser uma das conjugações do presente do verbo ajoelhar, tá? Mas, por exemplo, eu não posso tirar o prefixo e ficar só ajoelhar, porque o sufixo ar, que é o sufixo formador de verbo, precisa do prefixo a aqui, tá? Então, pensa sempre assim, se eu tirar um ou outro, a palavra não existe, tá? Ó, já tem alguém aí, ufa, achei que não existia ajoelho. Não, sim, mas aí é o verbo, né? Tá? Aí é o verbo, é uma conjugação do verbo ajoelhar, mas o substantivo ajoelho não. Ó, o Ritter tá aí já. Ah, me passei 3 minutos aí, Ritter. Segura eles 3 minutos depois. Bem de boinha. Tá, então fica com isso aqui. Semana que vem eu falo da imprópria, né? Derivação imprópria, e falo dos processos de composição. Tranquilo, gente? Certo? De boinha? Então tá, vamos embora. Cadê? Aqui. Pro Ritter assumir aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu. Me voy. Abraço. Opa, estão me ouvindo aí?